Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Fundace-Cast de número 19. Esse é um espaço em que a gente traz conteúdos, dicas de ações, estratégias, atualidades que vão ajudar os empresários, os gestores, os profissionais em geral no seu dia a dia. Essa é uma iniciativa que está completamente alinhada com a nossa missão aqui na Fundace de trazer conteúdos de excelência e também de transformar a vida por meio da educação executiva. Eu sou Janaína Giraldi, sou professora titular da FEA USP de Ribeirão Preto, sou coordenadora do MBA USP Gestão de Marketing Estratégico, na modalidade EAD, e é um prazer enorme estar aqui, principalmente com profissionais que vão trazer uma visão de mercado, as suas experiências, as suas dicas. E hoje o convidado é muito especial porque é um dos nossos ex-alunos do curso do MBA Gestão de Marketing Estratégico. Então, é um prazer muito grande ter você aqui, Roberto. Olá, Janaína. Vou pedir para você se apresentar, falar da sua experiência e nós vamos hoje falar de um tema extremamente atual, que é o tema dos produtos digitais e da inteligência artificial aplicada ao marketing e especialmente para esse tipo de produto. Então, por favor, Perfeito. pode se apresentar com mais propriedade. Claro. Bem, meu nome é Roberto, sou de Franca, aqui pertinho, 70 quilômetros, sou formado em administração. Sou ex-aluno da Fundace, do curso de MBA de Marketing Estratégico. E eu gosto de contar que minha vida em tecnologia eu comecei da base, né? Eu comecei como analista meio de call center, atendendo cliente pelo telefone, e eu fui fazendo toda a escadinha. Então, de atender pelo telefone eu ia fazer visita, de visita eu fui desenvolvedor eu passei a ser gestor de produto, e dentro da carreira de produto eu fui crescendo aos poucos. Primeiro como Product Owner, depois como Product Manager, depois como gestor, e agora como Product Owner e como gestor da minha empresa, que eu tenho uma empresa de consultoria em aplicação de inteligência artificial. Então, eu tentei resumir de forma muito breve, porque eu já tenho 15 anos de carreira. Então, eu comecei... a gente estava até falando mais cedo, né? Eu comecei há muitos anos e já sentei em várias cadeiras, em várias posições diferentes. Já atuei em varejo B2C, B2B, serviços financeiros, alimentício. Até minha esposa, ela brinca comigo que ela quer voltar de fazer um bingo e ver qual segmento que eu não atuei até hoje ou que eu nunca fiz um projeto, né? Então, olha, você tem experiência em diferentes setores e trabalha com inteligência artificial aplicada para diferentes demandas. E primeiro, para quem não conhece bem os termos, como que você define o que é realmente um produto digital? E que diferença você vê nesses diferentes setores que você trabalhou, em termos de dificuldade ou de demandas que mudam muito rapidamente? Qual foi o setor mais complicado, mais complexo na sua experiência? Bem, o que é um produto digital? Isso. Para início de conversa. Produto digital é um software, é um programa de computador. Pode ser um aplicativo no teu celular, pode ser uma página que você acessa, um Facebook da vida, um Instagram, pode ser um RP. Tudo isso daí pode ser produtizado. Mas qual a diferença mais frugal? Um produto, ele sofre evoluções. Ele não permanece estático. Ele é um órgão vivo. Por ele ser um órgão vivo, a gente até fala que ele entra dentro do contexto do ágil. Então, é um produto que ele evolui. Você começa com uma versão que a gente fala que é MVP, depois você vai para V1, V2, V3, V4, VX, V99. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aí você me fala, qual que é o segmento mais complexo, Isso. né? Para ser sincero, é muito difícil de responder. Porque cada segmento tem uma particularidade. Por exemplo, eu já atuei com serviços financeiros, com banco, que tinha talvez a maior excentricidade de ser altamente regulamentado. Hoje eu trabalho com educação, que eu passo pelo inverso, que o problema não é a regulamentação, o problema é o usuário. O usuário é muito difícil de você lidar, muito complicado. É um usuário que você tem que ter um certo tino de lidar com ele. Estou falando com um professor que com certeza interage com plataformas e sabe quanto que é complicado Sim. isso. Então, cada segmento tem as suas particularidades. Por isso que é difícil de você falar, putz, um é mais difícil, um é mais complicado. Eu digo que todos têm as suas particularidades, tem alguns que a gente consegue superar mais rápido, outros mais devagar. Isso que você falou agora, que é um grande complicador mesmo, é o usuário
E a facilidade que esse usuário tem, tanto de dizer do que ele precisa, né, do que ele gosta, o que pode ser melhorado e talvez, né, alguns setores as pessoas consigam, os compradores consigam definir isso de uma maneira mais clara. E talvez nesse setor de educação, né, talvez, não sei se pelo hábito, né, muito do presencial e do físico, e quer Exatamente. tentar trazer, né, para o digital Trazer o essa físico experiência. trazer uma experiência física para o digital, e sendo que são coisas diferentes. O digital você tem mais possibilidades, você tem mais oportunidades. E essa é a grande dificuldade que eu vejo em educação. É justamente a gente conseguir escalar uma solução. Trazer o básico, a gente consegue, mas o difícil é você escalar. É você fazer essa solução crescer dentro do contexto. Então, essa era até uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Porque a ideia é ótima, funciona muito bem, mas aí começam a chegar mais e mais pedidos. E qual que seria um caminho ideal para escalar isso, ou uma preocupação que as empresas têm que ter para não perder a qualidade, por exemplo? Acho que a principal coisa que você tem que ter em produto é pensar qual o problema que ele quer resolver. Vou dar um exemplo simples. O Facebook nasceu com a ideia do Mark Zuckerberg de encontrar os colegas de faculdade. Básico. O que ele tinha? Era o nome da pessoa, a foto e uma bio. Resolvia o problema? Resolvia. O que ele fez? Foi escalar, que eu comentei logo de início. Começou com uma versão, ele foi adicionando funcionalidades a um álbum de fotos, a possibilidade de adicionar pessoas, a possibilidade de ter grupos, para virar o ecossistema que a gente tem hoje, que tem até lá dentro realidade aumentada e inteligência artificial aplicada. Então, acho que o primeiro ponto é você ter um objetivo claro. Se você tem um objetivo claro e um problema claro que você quer atender, é o primeiro passo. O segundo passo é, a partir desse objetivo, eu construí um MVP. Eu preciso entender e dar tempo para esse MVP viver. O MVP não precisa ser um código. Pode ser um experimento, algo feito com inteligência artificial hoje, que inclusive é uma ferramenta para MVPs fantástica. Você gasta pouco, consegue aprender rápido e implementar mais rápido ainda. Então, nesse momento, você deixar esse MVP rodar e entender esse MVP e o comportamento, que aí entra a parte que a gente tem de Google Analytics, Mixpanel, ferramentas mesmo de metrificação. Então, a partir disso aí, você consegue entender o comportamento daquele usuário e fazer os ajustes. Aí vai chegar um momento em que eu falo que aí você tem dois caminhos, de você seguir no problema inicial ou você pivotar por conta de, às vezes, uma oportunidade de negócio que tem ali. Como aconteceu na China com o WeChat. O WeChat nasceu como um aplicativo de mensagens. E hoje é uma plataforma, aliás, para ser sincero, um monstro que ele atende desde texto até pagamentos dentro dele. Vendas, Então, nessa tua explicação, você falou de alguns pontos que estão extremamente relacionados com o que a gente ensina nos cursos, né? Exato. Do que é fazer o marketing. E muita gente já vai pensando em aplicar a inteligência artificial para comunicação. E quando, na verdade, o cerne é isso que você falou, de primeiro saber para que serve, qual que é a grande lacuna, a grande dor, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema que você vai resolver? E esse problema, ele vai sendo cada vez mais compreendido e vão sendo feitas essas adaptações. Então, a gente tem que sempre conhecer o nosso comprador, o nosso cliente, conhecer o consumidor. O público-alvo. Esse público. Para quem que eu estou fazendo? Quando você monta um canvas, tem uma coluna lá que ele fala quem que é o seu cliente. Quem que é seu cliente? Quem são as suas parcerias? Se você tem esse mapeamento de quem são os seus clientes, quais são os hábitos, aí entra as personas, que a gente aprende lá no curso de marketing. Entra a validação de personas, que a inteligência artificial faz muito bem. Então, quando você sabe para quem você está fazendo, você entende a dor dela. E você entendendo a dor dela, você consegue definir um problema e falar, esse problema eu vou atender. Isso é crucial, né? Esse é o beabá do marketing. Beabá, né? E agora você tocou aí num outro assunto que a gente já estava, né, planejando falar, que é a inteligência artificial. E aí a inteligência artificial, você já comentou aí para fazer as personas, funciona muito bem. Então, assim, de uma visão sua geral, incluindo também a aplicação para produto digital, o que você acha que funciona bem, a aplicação da inteligência artificial? E o que você acha que ainda tem que evoluir, ainda não dá para confiar totalmente? Bem, eu acho que eu já respondi um pouco falando, né? Mas entrando no detalhe, a grande questão de IA dentro do produto digital, ele te permite experimentar.
Hoje, nós temos ferramentas como Lovable, Cursor, Bolt, Anti-Gravity do Google, que são ferramentas que, com custo zero, com custo muito baixo, você já consegue montar um protótipo. Você consegue testar uma aplicação, você consegue botar ela no ar. Até na empresa que hoje eu presto serviços, nós tínhamos um problema muito sério, que era justamente essa parte de validação, de experimentar. Eu trouxe essa cultura de inteligência artificial de outro cliente que eu tinha, e foi muito interessante que eles demoravam dias para criar um protótipo. Nós reduzimos essa lacuna para horas, com um custo irrisório. Hoje, uma assinatura do Lovable, por exemplo, para você começar a usar, você não precisa nem gastar. Você ganha 5 créditos por dia. Se você precisar de algo um pouco mais rebuscado, é R$100 e poucos. Então, e você já consegue criar uma primeira versão de um produto e já testar e validar se ele consegue atender ou não. Então, a inteligência artificial, ela faz com que você ganhe velocidade, que é a agilidade que eu comentei logo de início, que é o cerne do produto digital, dele ser reativo, né? Dele mudar conforme a necessidade de um cliente, a necessidade de um mercado, a necessidade de um público em específico. E além dessa aplicação, nesse momento de concepção, né, do produto, em quais outras etapas você acha que pode ainda desenvolver bem ou que já esteja funcionando muito bem a aplicação da IA, pensando em todo o processo da criação desse produto até ele realmente chegar para o consumidor? Olha, a parte de, por exemplo, hoje a IA você consegue conversar com ela e discutir aspectos, por exemplo, sobre o problema. O problema que eu estou querendo atender faz sentido? Você consegue modelar a IA, as LLMs, para te responder justamente isso. E elas conseguem, dependendo da LLM que você usa, por exemplo, uma Perplexity da vida, ela consegue trazer números e números confiáveis sobre se aquele mercado que você quer atender tem aquela dor. Consegue trazer um panorama macro de mapeamento de concorrência. Então, ele consegue, nessa etapa que a gente chama de discovery, né, que é antes de eu construir a solução como um todo, consegue ajudar muito bem. Então, é até anterior à etapa da prototipagem. Sim. Realmente nessa fase crucial de identificar a lacuna, a dor, o que é diferente do que a concorrência faz, a gente já pode aplicar essas ferramentas. Sim. Você consegue aplicar, mas tudo é aquilo. A IA você tem que saber perguntar para ela. Não é simplesmente falar, meu concorrente faz isso? Não, você tem que apresentar um problema. Quanto mais informação você dá para ela, melhor o contexto e mais ela te retorna dados. Mais dados ela te informa. É até interessante esse ponto, porque muita gente às vezes fala, nossa, IA não funciona, eu pedi um negócio para ela, não me entregou. Esse é o grande ponto, você tem que dar contexto. Quanto mais informação você dá para ela, olha, eu tenho uma ideia de um produto X que vai fazer Y para esse mercado Z, para atender esse problema. Você pode me identificar lacunas dentro desse meu raciocínio? Problemas que eu não estou identificando? Marcos regulatórios, né? Que às vezes a gente está no Brasil que despercebido, né? Se é um mercado novo para a empresa, por exemplo, justamente. Eu consigo trazer e levantar esse tipo de informação. E ela consegue te trazer de forma confiável. A gente tem, por exemplo, Perplexity mesmo, ela tem certificações internacionais, até mesmo de análise financeira. Então, ela foi certificada pelo órgão lá dos Estados Unidos, que ela é uma fonte confiável de dados. Então, ela consegue te dar essa informação e você consegue pensar melhor, né? É o que eu falo, ela não vai tirar o emprego de ninguém, ela vai fazer a gente ser muito mais produtivo. Aprender a pedir certo as coisas, né? Se comunicar. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas, elas fingem que entendem e vão desenvolver algo diferente e a IA não vai, né? Ela vai travar. É uma máquina. Eu preciso dar dados para ela me devolver dados. Inclusive, vai, então, melhorar a comunicação, né? Exatamente. Entre as pessoas da empresa. Exatamente. E a tua experiência também fora, né, desses produtos digitais, você vê a aplicação de IA diferente ou mais relevante para produtos digitais ou igualmente importante para todos os tipos de produtos? Eu acho que a IA ela vai acabar contemplando
todos os segmentos. Produtos online, produtos offline. A vida toda, né, da gente também. A vida toda, a vida toda. Você vê hoje a aplicação de IA com assistentes em equipamentos de CNC. Dele te falar, olha, se você mudar o ângulo do corte que você está fazendo, você vai ter menos desperdício de produto. Ou em impressoras 3D industriais, para mapeamento, identificação de algumas falhas, ou até mesmo de monitoramento do processo de impressão. Tá. Medicamentos, você vê também. Inclusive, saiu um lançamento até recente do chat da OpenAI, de uma versão do chat GPT voltado para médico. Então, a inteligência Eu não sei se isso é uma boa notícia ou se é um pouco assustador. Depende. É aquele pensamento, copo meio cheio, copo meio vazio, né? Bom, pode acelerar os processos de diagnóstico. Justamente. Né? Mas como é que fica a questão de dados, né? Eu acho que todo mundo fica meio preocupado. Preocupado também. Mas eu acho que a grande questão a inteligência artificial ela vai engolir o mundo offline e o mundo online. A diferenciação agora de quem vai permanecer competitivo no jogo vai ser quem entender a mudança. Quem conseguir aprender a usar. Exatamente. Né? E aprender a identificar o que não está bom. Né? E a gente tem visto, eu que acompanho muito assim, algumas comunicações de empresas usando IA para fazer a peça, né? E não fica legal. Então, Depende de tudo, Janaína. Depende da qualidade de como você trata a informação. Você tem hoje a indústria do cinema mesmo. Hollywood precisou regulamentar uma quantidade de horas mínimas que pessoas de efeitos especiais vão trabalhar. Por quê? O uso da inteligência artificial meio que cortou o trabalho dessas pessoas. Então, assim, tudo depende da forma. É o que eu vou bater nessa tecla. Tudo depende de como você pede. Se você pede de forma... Eu acho até engraçado, né? Como eu conheço bastante, eu começo a brincar com alguns chatbots que às vezes eu tenho contato, né? Falo, nossa... E eu até falo pra minha esposa, tudo depende da forma como você implementa. Se você implementa olhando as documentações, que hoje não é uma coisa impossível, é uma coisa que você consegue ler com tranquilidade. Não é aquela documentação técnica de software gigantesca, cheia de código. Não, é algo fluido. Qualquer um consegue até falar, não precisa nem... Você consegue ler, entender. E a IA, ela precisa de parâmetro. Tudo é comunicação. Tanto que tem alguns segmentos, até em algumas empresas, estão contratando especialistas em linguística para falar com IAs. Que coisa, hein? É um disruptivo, é o que eu falei. As profissões vão se adaptando e vão surgindo novas, né? Exatamente. Especialista em linguagem como IA. Especialista em linguagem. Olha, você comentou um equívoco importante que algumas empresas fazem de não saber apresentar a demanda. Né? Que outros equívocos ou erros você, na tua vida de consultor, você tem percebido que as empresas podem melhorar? Aquela busca incessante de lucro. Você fala, mas espera aí, como assim? Uma empresa, ela nasce para dar lucro. Mas o lucro, eu falo que ele é o resultado do processo. O que eu vejo muita gente fazendo e fazendo errado é focar no lucro e esquecer do processo que tem por trás. O processo, ele passa pelo posicionamento de negócio, passa pelo você ter um negócio e depois você ter um produto. E você escalar esse produto para ele começar a dar lucro. Eu vejo muita gente naquela coisa assim de eu preciso dar lucro. Peraí, vamos lá. Tem coisas... O lucro, ele é consequência. Eu até tive um cliente há muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira em produto, lá em 2017, que era uma startup que tinha uma ideia muito simples, mas muito boa. Era uma startup de produtos de jardim. Você cadastrava o seu jardim, os seus vasos que você tinha, e do outro lado ele te recomendava produtos. A ideia é simples. Só que ele se baseou tanto e ficou tão abnegado de ir atrás de lucro que ele mudou o modelo de negócio dele, que era um modelo simples e direto. Eu tenho um vaso, eu tenho um produto ou um serviço. Ele tentou mexer nisso, ele quebrou o negócio dele em 3 meses. Já não era mais o que o comprador queria, né? Não. Não era mais.
Então, realmente é preciso fazer um planejamento, inclusive um planejamento financeiro, né, para Exatamente. você saber quando o lucro vai demorar, mas então, enquanto ele não vier, você vai usar fontes de terceiros. Você pode ter N formas, Sim, né? Você tem venture capitals, você tem acelerador de startups, você tem N situações. Então, quando eu vejo alguém me procura e fala, nossa, eu tenho uma ideia que vai dar um retorno em 6 meses. Eu falo, peraí, vamos olhar aqui, vamos botar no papel? Não, não é 6 meses. Pô, vai dar 3 anos de retorno, uhum, porque eu preciso investir. Poxa, eu sim, preciso validar um MVP. Pô, esse MVP, ele vai demorar tanto tempo para a gente conseguir ter escala e poder validar isso. uma hipótese. Então, essa visão, ela é Divulgar, né, fazer a exa- marca ser conhecida, isso tudo chama leva tempo. o go-to-market, né? É, Que é tão difícil de fazer. Então, assim, são muitos aspectos que a maioria das pessoas, elas pensam que vê casos lá no Vale do Silício de, nossa, o cara ficou bilionário em um ano. Não, não é bem assim. Quantas vezes ele errou isso, exato. antes, Um né? ano desde que você soube, né? É, Mas muitas tentativas, exatamente. né, e alterações. E falando agora um pouco sobre esse profissional ou uma estrutura que você acha adequada para trabalhar com inteligência artificial nas empresas. Que tipo de cargo tem que existir? Ou de treinamento? Olha, ainda a gente está falando de algo muito novo Pois e é. que o que eu falar aqui pode ficar datado, mas, primeiro, tem que ser uma pessoa que entenda de comunicação. Uhum. Entender input, output. Entender linguagem, entender o que pedir de forma clara, coesa, objetiva e direta. A maioria das IAs hoje, quando você permite fazer ela pensa errado. Ela pensa errado porque hoje uma IA ela tem uma janela de contexto de 500 mil de caracteres. Uhum. É muita coisa para ela pensar. Ela vai pensar e elaborar dentro desse 500 mil de caracteres, 500 mil de conteúdos, ela vai pensar várias coisas. Então, quanto menos você dá furos, melhor fica. Então, primeira coisa, uma pessoa que sabe comunicar. Segundo, uma pessoa que entenda de tecnologia. A gente está falando de algo que muda numa velocidade extraordinária. Tem que ser alguém que entenda. Não precisa ser programador. Eu mesmo fui desenvolvedor durante um ano. E eu tenho 15 em tecnologia que eu estava aqui contando de início. Uhum. Então, tem que ser alguém que entenda, não a nível de código, mas entender como uma máquina pensa. Entender que ela é lógica. Ou é zero, ou é um. E a partir disso daí, aí são as competências individuais do segmento onde a pessoa está. Tá. Se ela trabalha com marketing, que entenda de marketing. Se ela trabalha com financeiro, que entenda de financeiro. Mas que ao mesmo tempo tenha muita clareza que não é porque ela entende que a IA vai entender da mesma forma. Então, acho que essas três competências básicas acho que é o pontapé inicial para qualquer pessoa que queira começar, né? Bom, e falando ainda de inteligência artificial e dessa preparação, né, que as empresas têm que ter um profissional que consiga trabalhar com isso, mas e com relação à avaliação, métricas, ou como é que as empresas podem saber se está funcionando ou não? Se você tem alguma visão assim sobre isso, ou ainda está em construção em termos de métricas de avaliação mesmo da IA, Como saber se funciona, né? em diferentes etapas, né? Mesmo nessa prospecção de ideias, ou na Uhum. hora de desenvolver os protótipos, ou na hora de talvez pensar na comunicação. Vocês trabalham com métricas já? Sim, sim. Algumas métricas, como por exemplo, são métricas ligadas a negócio. Qual o resultado que eu estou tendo? Se dentro das hipóteses, quais as hipóteses que a IA levantou que faziam mais sentido? Aí tem que ter pesquisas quantitativas, Uhum. pesquisas qualitativas, dependendo do caso. Então, isso tudo vai ajudando a avalizar e trazer números. Números de mercado. A IA, ela traz uma janela de contexto dentro do que ela aprendeu, que é um conteúdo de um ano e meio Uhum. atrás. Poxa, ainda faz sentido isso? Vamos validar esses números. Hoje, na maioria das IAs, tem uma acurácia, estou falando aqui pela minha experiência, de 98% de acerto. Uhum. É uma É acurácia bem elevado. bem alta, né? Então, mas mesmo assim, eu até falo,
Se a IA te trouxe um número, ela te trouxe uma base. Você precisa validar se essa base faz sentido. Como que você valida? Olhando para o seu cliente, olhando para o segmento, olhando para o teu mercado, indo para institutos de pesquisa, contratando empresas. O que a IA te dá é uma base, por mais que seja confiável. E vamos voltar, então, um pouquinho para os produtos digitais, Claro. que eu estou pensando aqui, que quem está assistindo pode querer dicas também sobre a gestão desse produto. Você, com essa experiência em todos esses diferentes setores, quais são dicas gerais para quem quer, de repente, olha, eu tenho uma ideia de um aplicativo, ou eu tenho ideia aqui de um negócio online, dicas importantes que estão relacionadas aí com erros que você viu empresas cometendo nesses anos. Olha, um erro é universal. Subestimar o usuário. É universal. Subestimar a capacidade dele ou subestimar em qualquer aspecto. Você precisa conhecer seu cliente. Conhecer mesmo. Eu tive uma experiência num grande varejista que o nosso diretor fez uma coisa interessante. Falou, olha, em vez de vocês ficarem aqui teorizando de como funciona, por que vocês não vão para a loja? Passa um dia na loja. Foi exatamente o que a gente fez. A gente passou um dia na loja, a gente sentiu a dor do vendedor, a gente sentiu a dor do cliente. Eu mesmo fui empacotar produto para entender toda a dinâmica de como uma loja física funciona. Sim. Então, acho que o primeiro ponto é conheça o seu cliente, conheça o público-alvo. E além de conhecer o cliente, você viu em alguma dessas empresas que você trabalhou a iniciativa de colocar o cliente junto no processo de desenvolvimento, numa cocriação? Nossa, dependendo do produto, dependendo do que você for criar, é essencial. É essencial, né? Porque a informação vai estar ali. Exatamente, você vai ter o feedback instantâneo. Você vê até hoje grandes big techs, Meta mesmo, dependendo da época que você abre o seu Instagram, ele te faz perguntas. Ele pergunta o que você está achando. Quando você aperta lá, responder o questionário, é justamente para isso. Ele quer saber de quem está usando a quente, se aquilo que ele está fazendo, aquele valor que ele entrega faz sentido ou não. Uhum. Mas acho que vale sair só um pequeno cuidado. Nem todo produto, nem todo negócio isso funciona. Você tem que ter uma sabedoria muito grande, muita experiência para você poder fazer isso. Porque ao mesmo tempo que o cliente pode te ajudar a andar para frente, ele pode te empurrar. Existem N casos, até na literatura de produto digital, se você procurar, por exemplo, uma Teresa Torres ou Martin Kinga mesmo, que é uma literatura fantástica, né? Nos livros dele, ele cita muitos exemplos justamente disso. Então, você tem que ter um pouco de sabedoria, saber até onde o cliente ele pode te ajudar, até onde ele atrapalha. O cliente, nós, né, nós pessoas, a gente está muito limitado pela estrutura de referência que a gente tem hoje. Exatamente. Então, quem não está estudando, entendendo os desdobramentos tecnológicos, pode não ter essa visão, né, do que vai mudar e o que vai ser necessário. Tem até uma frase clássica que a gente usa muito em aula, né? Você já deve ter ouvido também em aula, do Ford, quando ele estava justificando, né, por que ele fez as mudanças todas na linha de produção para tornar os carros mais baratos. E ele fez isso sem pesquisa, sem perguntar. E aí ele falou, mas se eu fosse perguntar para o cliente o que ele queria, ele ia falar que queria um cavalo mais rápido. Exatamente, ele não ia falar que a referência que ele tem, que o cliente tem. Ele não sabe para onde vai a tecnologia, né? Ele pode te apontar o caminho, mas ele muitas vezes não vai te responder sua pergunta. Ele pode dizer, eu gostaria de chegar mais rápido. Mas né? Eu gostaria de chegar de uma maneira mais cômoda, mas o como ele ainda não sabe dizer, né? Dependendo. Aí a hora que você mostra, fala, era isso que eu queria. Bingo. Por isso mas não sabia dizer. Por isso que a gente fala de faça rápido, teste rápido, erre rápido e conserte mais rápido ainda. Isso. Esse é um pensamento, o mindset ágil, ele fala exatamente disso. Você validar uma hipótese, primeiramente, criar uma hipótese, testar essa hipótese, ver se essa hipótese funciona ou não. Se não funciona, joga fora e vai para outra. E fazer isso rápido. Aí IA acelera isso. Você consegue fazer isso muito rápido. Que bom. Então, a gente vê a IA muito incorporada aí nessas fases todas do produto digital, né? E pensando também, você já falou de várias sugestões, né? Ou erros que as empresas fazem, mas especificamente com IA. Você acha o que pela experiência das empresas que você fez consultoria, onde eles erraram? Além de perguntar errado, né? Olha, de 10 empresas que eu recebo, 11 chegam
colocando IA num trono com vou resolver todos os meus problemas. Exato. Não é bem assim, né? A IA, eu falo que é um segundo cérebro, mas é um segundo cérebro burro. A gente precisa ensinar ela. Ele vai ser treinado ainda. Exatamente. Se eu tenho um processo ruim, a IA vai aprender esse processo ruim. E não adianta, e depois falar, nossa, não funcionou para mim, peraí, você já olhou o teu processo? Você já olhou o que você estava ensinando a IA? Se você coloca um dado ruim, ela vai te responder um dado ruim, é uma máquina. Então, eu acho que a brincadeira pode ser brincadeira, mas falando sério, eu recebo todo mundo falando, não, porque eu vi um cara que falou que vai mudar a minha vida. Poxa vida, peraí, não, vamos lá. Primeiramente, que processo de negócio que você julga como mais valioso? E o que você acha? Qual a sua expectativa em cima disso? É a primeira pergunta que eu faço. Qual a expectativa que você tem? Eu quero, por exemplo, criar um SDR de venda automatizada. Tá, mas... Certo, você quer criar um SDR de venda, mas como é o teu processo de venda? Meu processo de venda é assim. Puxa, para isso aqui não vai funcionar. Vai funcionar num pós-venda, que você está tendo uma taxa de churn muito alta. Vamos tentar resolver esse churn, depois a gente olha o processo de venda. Vamos primeiro controlar aqui, porque às vezes é o pós-venda teu que está ruim. Vamos consertar, porque a IA consegue alavancar isso para você. Então, acho que a primeira pergunta, a primeira coisa IA não é bala de prata. Ela se você ensina ela errado, inevitavelmente ela não vai te ajudar em nada. E você fala, desde o começo da nossa conversa, né, para as coisas funcionarem bem e a IA realmente ter um resultado positivo, tem que ter o básico funcionando. Exato. E agora você falou do outro básico, que é a gestão de processo. Então, se você primeiro não sabe o que vai fazer, né, não tem ideia de qual é a grande lacuna, o grande problema que vai resolver. A sua dor. Já é um problema, né? Você já não sabe a dor, você já não sabe qual vai ser a solução. Depois, acha a solução, mas para essa solução o caminho está todo torto, né? Como você disse, tem ineficiências, tem clientes abandonando a empresa, os churns muito altos. Então, tem tantas coisas que precisam ser arrumadas antes de pensar em automatizar qualquer coisa dessas, né? Antes de botar uma inteligência. Eu acho esse mundo de redes sociais, as pessoas começam a olhar e falar, nossa, isso funciona aqui. Vai funcionar aqui, eu tenho certeza. Só que cada empresa, cada negócio tem uma particularidade diferente. Não é porque funcionou na empresa A que vai funcionar na empresa B. A empresa A, às vezes, tem 10, 15, 20 milhões para poder queimar até fazer funcionar. E você, às vezes, tem milhares de reais. E o seu problema é totalmente diferente. As pessoas, elas têm acho que com o produto digital como um todo, eles têm esse hábito de olhar muito dessa forma, de vai resolver meu problema. Não vai. Software bom não resolve problema de processo de negócio ruim. Exato. Ele só vai deixá-lo pior. Olha, então a gente está falando aqui, né, de tantas tarefas básicas, essenciais, que fazem inclusive parte do nosso curso. E eu queria te perguntar, né? Você fez o curso já faz alguns anos. O que você trouxe, né, do curso para essa tua vida profissional hoje, que está focada muito em consultoria e aí nos produtos digitais? Olha, me trouxe uma visão muito mais aprofundada. Eu conheci o processo superficialmente. Eu conheci o processo de forma... É o que eu falo, aquela prática, né? O curso ele me trouxe um embasamento teórico. Eu poder questionar um momento de go-to-market. De como que o processo de go-to-market está funcionando. Por exemplo, alguns clientes meus, meu trabalho, ele vai até entregar o software pronto. Só que, para alguns clientes, eu começo a trabalhar já a parte de lançar esse produto no mercado. Então, eu já forneço essa consultoria para ele até o produto estar pronto, até o produto sair de MVP e para V1. Então, o curso ele me ajudou muito a ter essa visão, esse embasamento teórico de, olha, vamos lá, a persona está errada, o público-alvo está errado. E saber explicar o que é uma persona com público-alvo me deu mais segurança para poder apresentar dados e fatos, saber onde pesquisar, ter o embasamento. Mas, falando de forma bem direta, ter a segurança de poder apresentar e discutir. É por isso que a gente chama o nosso curso de marketing estratégico. Exatamente. Porque se você não tem essa visão
essa visão global mesmo, de longo prazo, de quem é o cliente, qual é a dor, como deve ser então o processo, o que os concorrentes fazem, qual vai ser o valor da minha marca, o que eu quero destacar. Porque com isso decidido, aí você consegue decidir melhor como vai ser a comunicação, então qual que é o preço que a gente vai ter que colocar. Então, essa parte estratégica, se ela não for bem feita, a parte operacional vai estar cheia de erros e retrabalhos Problemas, né? e prejuízo, né? Um produto mal posicionado, eu até brinco, né? Um produto que você ignorou a parte de posicionamento e de persona, você vai gastar de 3 a 4 vezes o valor que você usou para construir ele para corrigir. E isso, dependendo do negócio, é muito complicado. Eu já vi algumas startups com ideias promissoras. Eu dei um exemplo de uma, mas eu poderia citar outras 3 ou 4 aqui de cabeça, que tinham projetos promissores e que ignoraram alguma das etapas de descoberta, de entendimento, e que deixaram de existir. Poxa vida. Né? Aí o pessoal até fala, hoje uma empresa ela dura de 2 a 3 anos, né? O tempo de vida, né? De mortandade, né? E é justamente por conta disso. Se você ignora algum desses fatores aqui, de público, posicionamento... Vai ser engolido, né? Ainda mais uma empresa que não tem nenhuma reputação, ela vai ser atropelada pelas outras. Justamente. E é muito complicado isso, porque por mais que a gente oriente, tem gente que... Não, eu estou apostando contra o mercado. Eu falei, cara, não é apostar contra o mercado. Seu cliente está dizendo que ele não vai usar a solução que você pensou. O seu cliente, ele não entendeu o valor que você quer entregar. A menos que você seja um bilionário, você não pode se dar ao luxo, né? Justamente. O Elon Musk, antes de virar trilionário, ele tinha uma empresa chamada X.com lá atrás, que era basicamente o PayPal. Imagina, em 1996, 98, você ter dinheiro na internet. Ninguém queria. Ele gastou um bom tempo da vida dele ali militando, vendendo a solução. Quando as pessoas entenderam a solução, que aí se deve muito à popularização da Amazon, a bolha das .com e tudo isso, putz, aí o negócio dele saltou. Mas até então, ele quebrou a cabeça. Ele precisou lutar. Olha, a gente está se aproximando ao final aqui da nossa conversa, então eu queria deixar a palavra aberta para você, se eu não fiz alguma das perguntas assim que você gostaria que eu tivesse feito, ou sobre um assunto que te interessa muito, ou uma dica final, eu vou deixar a palavra aberta para você agora. Olha, eu gostaria de deixar uma dica. Eu lembro que quando eu fiz o curso, tinha muitas pessoas pensando, eu quero abrir um negócio, eu quero fazer alguma coisa. Acho que a primeira dica que eu poderia dar, a melhor de todas, eu dei várias aqui na fala, mas a primeira por mais que você tenha uma ótima ideia, você precisa se perguntar, eu tenho uma ótima ideia que é rentável ou eu só tenho uma boa ideia? Nesse ponto, inteligência artificial pode te ajudar nisso. Segunda coisa, essa ideia que eu tenho, essa dor, esse problema, é um problema que outras pessoas têm ou só eu tenho? Eu tenho um amigo que tinha uma história fantástica, que ele morava num bairro muito isolado lá em Franca e que passava o carro das pessoas vendendo as coisas e ele não conseguia sair para comprar. Putz, ele falou, nossa, é uma dor, é um problema. Putz, eu vou tentar criar alguma coisa para isso. Mandou para o mercado falou, não é uma dor. Era só você. Ou um tamanho, um micro segmento, né? Quando você... É aquilo. Ou o seu problema é muito vasto, ou ele é tão nichado, mas tão nichado, que o seu nicho não sustenta teu negócio. Não sustenta, não é viável. Aí mora todo o levantamento que a gente aprende em marketing, na pós-graduação, aprende na disciplina de marketing, de você entender teu público, tamanho do seu público, mercado potencial e mercado fazer atingido. Projeções, né? Exato. É isso aí. Então, se você sabe delimitar teu problema, esse problema faz sentido para mais gente e o mercado é grande o suficiente e tem dinheiro na mesa, aí sim vale a pena você começar. Putz, aí eu vou usar uma IA da vida para montar uma página, um formulário, eu vou começar a criar outras coisas. Se você tem essas 3 coisas prontas, ou pelo menos já iniciadas, aí é consequência. Grandes ideias começaram exatamente assim. Aí a literatura é vasta, né?
Você pode pegar o Elon Musk, pode pegar o Steve Jobs mesmo, como ele ressuscitou a Apple. Tudo baseado nesse tripé. Pessoas, produto e negócio em si. Mercado potencial. É isso aí. Muito obrigada, Roberto. Olha, foi uma troca de ideias muito rica, muito valiosa. Então, te agradeço muito. E agradeço também quem assistiu a gente. Fiquem todos ligados aí para os próximos Fundacicast e também nas nossas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo de muita relevância aí para os negócios de vocês. E querendo saber mais sobre os nossos cursos, é só acessar fundace.org.br. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.